Faz a Conta começa em instantes. Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do podcast Faz a Conta, abordando nessa temporada a reforma tributária. Nesse episódio específico, a gente vai falar sobre a questão do setor de gêneros alimentícios, que representa aí mercados, supermercados. A gente vai nos atermos principalmente à questão dos alimentos. Aqui conosco hoje temos o empresário Mário Wieser. O Mário Wieser é conselheiro titular da Comissão Setorial Permanente de Gêneros Alimentícios aqui da FEComércio, formado em Gestão de Supermercados pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA. É diretor executivo do Wieser Supermercado, diretor executivo da construtora Masi e vice-presidente do Sindgêneros Canoas. Seja muito bem-vindo, Mário. Ok, obrigado. Aqui também conosco o Dr. Ederson Porto, advogado e professor de Direito Tributário da URGS, Visiting Scholar da UC Berkeley School of Law, doutor e mestre pela URGS, professor do mestrado profissional da Unicinos, membro da Fundação Escolar Superior de Direito Tributário, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OEB e fundador da Law-Baratory. Seja bem-vindo, Dr. Ederson. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria estar aqui. E também aqui conosco o Vanderlei Goulart, que é empresário, contador, perito contábil, pós-graduado em auditoria e perícia, proprietário da empresa Meta Assessoria Empresarial e instrutor da Associação Gaúcha de Supermercados. Seja bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, inicialmente aqui para a gente abrir esse assunto, eu gostaria de que o empresário Wieser falasse um pouquinho da atuação da Comissão de Gêneros Alimentícios aqui na FEComércio. Está bem. Então, a cada 60 dias, a gente tem uma reunião aqui na FEComércio, dentro da Câmara de Gêneros Alimentícios. Então, a comissão se reúne para tratar de todos os assuntos pertinentes a todos os supermercados do Rio Grande do Sul, que são o pequeno mercado, mini mercado, supermercado, o atacarejo, enfim, do menor ao maior. Então, se trata para... a gente trabalha em prol de melhorias que possam acontecer para todos. Se trabalha para todos. Então, só segue adiante o que é interessante para todo mundo. Não pode ter prioridades. E a FEComércio é nossa grande parceira, que cede para nós tanto o espaço, nos dá o auxílio em tudo que a gente precisa, advogados, o Adriano está aqui que nos acompanha sempre, e vários outros também. Então, tudo que é decidido dentro da Câmara de Gêneros Alimentícios, tudo vai para a diretoria, vai para o presidente Bom, fica acompanhando também, da FEComércio vai para a CNC e da CNC para Brasília para decidir. Tem novas leis que favorecem, tem outras que não favorecem. Então, o que não favorece, tudo é bloqueado, enfim, tem todo o parecer nosso, da FEComércio, da CNC, desfavorável. E também a Agas está junto com nós, que também é uma bandeira muito forte aqui no estado do Rio Grande do Sul, que nos apoia, tanto os Sindgêneros quanto a FEComércio. Então, a gente trabalha bastante unido em prol de todos os supermercados. O senhor Wieser falou da questão dos projetos de lei, e a gente sabe que os supermercados é um dos setores preferidos, Sim. A maioria dos projetos de lei ali a gente acompanha, é um número significativo de projetos de lei, e a maioria deles são contrários, São contrários. Geralmente geram prejuízo. A maioria são contrários, com certeza. Bem lembrado, Adriano.
Bom, e adentrando nessa questão da reforma tributária para o Dr. Ederson, né? A gente teve ali a PEC aprovada, estamos na fase de regulamentação e a gente sabe que esse regime, né? A gente vai conviver por um longo período com o regime de transição, de 2026 a 2033. Eu queria verificar com o senhor quais são os principais pontos de atenção para o setor de alimentos, principalmente nesse período de transição que a gente vai ter aí pela frente. Bom, a reforma tem sido assim o motivo eu acordar, eu durmo, passo os dias só falando sobre reforma, tanto no plano acadêmico, né, com as questões que eu estou ligado à universidade, como também profissionalmente atuando, e sem dúvida alguma é a preocupação de todos, né? Um período de transição bastante longo. 2026 já começa a fase de testes, então agora, né, a gente está há poucos meses de começar a fase de testes, em 2027 aí para valer com o impacto da nova carga. Para o setor de alimentos, eu chamaria a atenção de alguns pontos aqui para a gente deixar no radar de todos que nos acompanham e honram com a audiência. Em primeiro lugar, a classificação fiscal. A reforma ela propunha simplificar. A simplificação unificaria 5 tributos num só, o IVA, teria uma única alíquota para tudo. Obviamente, alguns setores não gostariam de elevação de carga, outros teriam a redução, mas seria uma simplificação radical. O que aconteceu? Se transformou o IVA em 2, então tem IBS e CBS, e se criou uma série de regimes diferenciados e regimes específicos. E o enquadramento em cada um deles vai depender da classificação fiscal dos produtos. E aí, chama a atenção aqui de um ponto, cesta básica. Foi criada uma cesta básica, isso agora é lei, está na Lei Complementar 214, com aproximadamente 26 itens, cujos itens possuem um código, uma NCM. Então, esse é um ponto de atenção. O meu item está na cesta básica e, portanto, vai ter a desoneração completa, 100%, ou ele está no item de desconto de 60%. Aqui já começa um ponto de atenção. Esse item que está com 100, 60, ou será submetido à alíquota total, ele gera crédito a ponto de eu poder compensar na etapa subsequente das vendas. Então, segundo ponto, creditamento. E o terceiro ponto que eu destacaria aqui é os estoques de créditos de ICMS que vão perdurar para aqueles comerciantes, aqueles varejistas que trabalham no segmento de alimentos e que terão um estoque de ICMS e que vai começar uma corrida para conseguir a compensação com um orçamento que é limitado e que pode ficar pelo caminho aí esse estoque de ICMS e que seria um prejuízo tremendo, né, para um segmento importante da nossa economia. Então esses seriam os pontos para a gente começar aqui a conversa. Perfeito. Muito bem. Vanderlei, você que é contador, do ponto de vista contábil e operacional, quais seriam os maiores desafios para os supermercados e principalmente para as redes pequenas se adequarem? Bom, das redes pequenas, eu acho que realmente é as que mais vão ter dificuldade, né? Porque, como o colega colocou, né? A NCM é muito importante, o cadastro de produtos é muito importante e isso os pequenos às vezes não têm esse detalhamento, né? Então, um arroz branco, um arroz parabolizado, né? Diferenciação, né, de nomenclaturas, e isso realmente é uma atenção que vai exigir uma atenção muito grande do pequeno, tá? A questão contábil também, tá? Para o pequeno e médio, a dificuldade a Lei Complementar 214 fala em crédito amplo, né? O que é crédito amplo, né? A gente acredita, né, e aí é uma fé, né, de que a gente possa se acreditar realmente lá do contador, do advogado, né, da publicidade, da segurança, tudo isso, né, que eu pago, né, para o meu fornecedor, eu possa trazer como crédito. E aí o pequeno e o médio, normalmente ele é às vezes informal, né, ele não pega esse documento fiscal. E esse documento fiscal não vai gerar crédito. Então, eu acho que esse é o impacto maior aí para os pequenos e médios, né? Um desafio. E aí o contador, eu acho que realmente é um aliado aí para buscar, né, esses créditos. Porque, do contrário, ele vai perder competição, né, para os mais organizados, né, para as empresas que já estão hoje no lucro real,
né, fazendo algumas tomadas de crédito. Então, eu acho que o crédito amplo, né, que é o preâmbulo e é o objetivo da Lei Complementar 214, né, eu acho que é um ponto de atenção que a gente precisa, né, focar em 2026, ou se não agora já, né, para a gente já preparar isso, né. E o senhor tinha falado ali da questão da cesta básica, né? É uma grande preocupação para o setor ali, né? Existe uma confusão, né? De como é que vai ficar de fato a cesta básica? Vocês poderiam detalhar melhor para o ouvinte ali como é que ficaria essa questão da cesta básica, o tratamento? Bom, posso começar, o colega Sim. complementa aqui. Vamos lá, dando um passo atrás. A ideia original era uma alíquota para que a gente não entrasse nessa discussão. O que é essencial, o que é básico, o que é essencialíssimo. Porque, na minha perspectiva, a advocacia para minha família é o mais importante. Eu diria que é essencial, é o ganha-pão onde eu sustento a minha família. E assim, todos do segmento produtivo diriam a mesma coisa, né? O dentista, o médico, o comerciante. Foi o que aconteceu mais ou menos em Brasília, né? Cada um puxando pro seu Cada um grupo de puxando. lobby ali, quem tinha mais. E se a gente conseguisse construir uma unidade assim, no sentido, olha, vamos trabalhar para que todo mundo pague o mesmo e o mesmo baixo. Seria uma grande concertação do país, assim, união. O que aconteceu? Como sempre na política, né, setores, segmentos puxando para um lado e alguns conseguiam mais desconto que outros. E aí vem a discussão da cesta básica, né? Então, de todos os descontos, o que deveria ser mais importante? E aí sempre vem medicamentos, cesta básica. E aí entra numa discussão do que compõe a cesta básica. Certo ou errado, a discussão foi travada no Congresso Nacional e isso foi parar na lei complementar. Então lá no anexo, é o primeiro anexo, a gente tem lá uma série de itens que foram incluídos na cesta básica. Se discutiu muito, né? Até o presidente da República entrou na história se entrava a carne, não entrava a carne, se a carne picanha ou a carne de segunda, que era uma discussão para ter sido sepultada com a reforma. No entanto, ela pautou os trabalhos no Congresso. E aí cada segmento foi lá inserindo. E aí a gente tem, eu diria, basicamente 3 tabelas ali para a gente olhar com atenção. A tabela da cesta básica, essa que nós estamos falando. A tabela que tem o desconto, que é um outro anexo ao final da lei, um desconto de 60%. E depois uma terceira tabela que é a questão dos ovos, de pescados e produtos hortícolas. Então, nessas 3 tabelas, está ali um foco para o setor de alimentos olhar com lupa. O que eu produzo, o que eu vendo, está incluído naquela NCM? É possível enquadrar ou não é possível? E o trabalho que já poderia estar sendo feito, né, que é a dica, é, na dúvida, já começar a segmentos e consultorias especializadas elaborar um laudo de classificação, para que eu pudesse subsidiar no momento subsequente, né, na classificação, que aquele produto pode sim estar enquadrado com uma certa segurança, para eu não gerar contingência lá na frente, porque virá autuação, sem dúvida alguma, Receita Federal, Comitê Gestor e fiscos do país inteiro. Esse é um desafio, né? A gente não está mais falando aqui com Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Como nós estamos vendendo para fora, a gente pode estar tendo que duelar com a interpretação do fisco lá do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste. Então, esse é um trabalho que já poderia estar sendo feito agora. A verificação se o meu produto ele se encaixa naquela classificação fiscal. E, na dúvida, elaborar um laudo com um profissional habilitado, capacitado para identificar que aquele item realmente ele está enquadrado naquela NCM. Eu acho que esse seria um primeiro destaque. Concordo plenamente, né? Eu acho que realmente é uma atenção e ampliou, né? Por exemplo, aqui no Sul, a erva mate agora entra na cesta básica, né? Então, que bom, né? Vamos poder tomar aí mais mate, chimarrão. Eu acho que o grande ponto aí, né, é a questão das carnes, né? Então, hoje a carne ela é tributada, ela tem uma alíquota reduzida de 7%, tem uma substituição tributária. Então, a carne realmente vai ficar isenta, né, assim como toda a cesta básica, mas eu acho que o impacto maior, né, vai se dar na carne. Ela vai tender a ficar mais barata para o consumidor final. Por quê? Porque ela tinha um MVA, né, uma margem de valor agregado, estabelecida de 30%. Então, mesmo que eu vendesse aquele produto por, sei lá, X reais lá no frigorífico,
ele teria uma margem de valor agregado sobreposta de 30% para depois calcular o ICMS. E isso vai acabar. Então, agora vai ser o preço efetivamente praticado pelo frigorífico e depois, né, pelo supermercado ou atacado, e, enfim, toda a cadeia. Então, tirando esse ICMS, né, de toda essa cadeia, eu acredito que vai ficar mais barato. Assim como toda a cesta básica. Então, acho que é um ponto importante e talvez um dos poucos pontos importantes que tem a Lei Complementar 214 é a isenção da cesta básica. Eu acho que isso realmente foi uma assertividade muito grande e com certeza o consumidor vai ter mais poder de comprar o seu alimento básico, né? Eu acho que vale a pena lembrar de uma situação bastante interessante que é a Abras nessa situação, que foi o que mais levantou essa bandeira na pessoa do presidente João Galassi, que há muitos meses ele com a equipe dele trabalhou em função disso, a montar a cesta ideal para que servisse para o Brasil inteiro. E no dia 11 de março, então, houve um grande evento em Brasília, onde o presidente João Galassi convidou todos os supermercadistas do Brasil inteiro para participar desse evento que ia ser assinado, e foi assinado pelos deputados, a isenção, então, da cesta básica. Então, a primeira etapa, ela foi concluída ali na assinatura, com a concordância de todos dos deputados. E de lá para cá, por exemplo, Santa Catarina já está botando em ação, já está com a isenção da cesta básica. Então, foi o primeiro estado que já botou em prática, foi Santa Catarina. E a cada estado, o governador é que tem essa demanda, quando é que vai começar ou não. Então, cada estado tem a sua data, quando é que o governador vai botar em prática. Acho que era mais ou menos essa a minha colocação. Bom, e mudando um pouquinho de assunto, né, mas é uma preocupação de diversos setores, né, de diversos segmentos, e também é uma preocupação do segmento de gêneros alimentícios, né? Como é que fica o Simples dentro da reforma tributária, né? Eu não sei se o Vanderlei quer começar com... Posso. O Simples, na verdade, que não é tão simples assim, né? O Simples é bem complexo. O Simples, vamos falar em Simples final de cadeia, né? Um mini mercado, um açougue, um supermercado, né? Um bar e restaurante. Esse provavelmente vai permanecer da mesma forma, tá? Por quê? Porque o Simples ele vai continuar sendo como era antes, né? A gente ainda tem aquelas questões, né, do limite do Simples, que ainda está em 4.800.000. O limite é muito defasado. Isso eu acho que é incrível isso, né? Porque com inflação aí galopante que a gente está, né? Longe lá de 94, enfim, mas está tirando o poder aquisitivo do povo, né? E os preços ficando mais altos e a alíquota, né, achatada em 4.800.000. E ainda temos o sublimite, né, que é a alíquota, é o limite do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, se eu faturar mais que 3.600.000, eu já tenho que pagar o ICMS por fora, que na verdade é um absurdo. Ou seja, né, de novo, né, o Estado fazendo algo diferente da União, né? Então, mais uma vez, a gente tem aí essa briga, né? E o Simples, aquele Simples meio de cadeia, por exemplo, aquele cara que fabrica uniforme, aquele cara que, sei lá, presta serviço de limpeza, ele vai ter um grande estudo a fazer. Por quê? Porque a gente vai ser criado, né, a partir de 2027, o Simples com o CBS por fora. Então, ele vai ter a condição de Simples, mas ele tem que pagar o CBS por fora, para justamente dar crédito para quem compra dele. Então, por exemplo, um supermercado, um mini mercado que comprar
uniforme, né, de uma empresa simples, ele vai ter que olhar o seguinte: esse simples, ele é um simples da maneira que é hoje, tradicional, ou ele é um simples com a alíquota por fora? Se ele for por fora, ele consegue tomar o crédito lá, crédito amplo, sei lá, que vai ser 17, 27, enfim, né, a gente tem que ainda definir essa alíquota. Aquele que não se adequar a essa modalidade com o CBS por fora, ele não vai dar direito a crédito. Então, ele vai perder competitividade. Então, gente, o Simples, eu acho que as empresas que estão no Simples, que fornecem, né, produtos, serviços para outras empresas, esses têm que começar daqui a 40 minutos a se preocupar com isso, né, quando a gente acabar aqui. Porque realmente ele precisa se preocupar, porque senão ele vai perder competitividade. Ou seja, um supermercado lá, né, que é do lucro real, ou lucro presumido, que também é uma incógnita, como é que vai ficar o presumido, mas se ele é do lucro real, ele não vai mais comprar dessa empresa do Simples como é hoje. Ele vai ter que comprar de uma Simples que tem o pagamento por fora do CBS. Então, gente, o Simples, ele tem que ter um grande estudo, né, já imediatamente, para a gente ver como é que a gente vai se comportar. E, claro, né, o mais organizado, tá, ele que não é Simples, né, ele também tem fornecedores do Simples Nacional. E aí ele também começa a olhar qual fornecedor que ele vai preferir comprar. Compro de um Simples Nacional ou compro de um Simples com alíquota dual lá, né? Muito melhor comprar esse Simples por fora. Por quê? Porque ele vai ter um crédito amplo, né? Então, essa é a grande preocupação das empresas que estão no Simples Nacional. Então, assim, não é brincadeira isso. Isso vai impactar na compra a partir de janeiro de 2027 para todos eles. Então, é uma preocupação muito eminente. Exige toda uma adaptação, né, de sistemas, inclusive, né? Não sei se o Vieser quer fazer algum comentário, mas enquanto, né, vice-presidente do sindicato, mas a gente não vê nas empresas, pelo menos, um movimento, uma preocupação de... eles querem saber, na verdade, onde eles vão, mas não vê uma movimentação para se adequar, né? Exatamente. E o principal item é aquele, aumentar o valor daqueles aumentar o valor mínimo para permanecer microempresa. Um enquadramento. Algum complemento, senhor Neto? Sim, eu diria que esse é um problema, né? Um grande problema que é quase que uma armadilha do crescimento no país. Como existe esse regime que para alguns é quase que o único possível, a sobrevivência, eu já atendi N clientes que eles pegam a planilha e mostram. Se eu mudar, eu perco a lucratividade. Sim, é quase um desincentivo à empresa a crescer, né? Porque ela chega em um determinado patamar, ela não quer migrar de regime. E aí a gente acompanha, né, e verifica das estratégias mais variadas para tentar permanecer no Simples. E uma que é utilizada e que no Rio Grande do Sul tem posicionamentos contrários é a segregação de vendas simples para consumidor final e vendas no regime do lucro presumido, lucro real, para meio de cadeia, né? E isso é visto com bastante resistência das autoridades. Aqui na administração tributária estadual, em algumas vezes isso gera autuação e litígio. Tudo que o empresário não quer, né? Ele não quer ser autuado, ele não quer litigar, contratar advogado, mas é um ponto de atenção. E que para alguns é a única forma de sobreviver. Se ele tem dois tipos de fornecedor, né, de comprador, cliente, para aquele que é consumidor final não faz diferença, ele compra do Simples, mas para aquele que é a ponta intermediária, ele é obrigado a fornecer nota fiscal com a geração de crédito. E no novo regime, como bem apontado, isso vai ser quase que critério de manutenção, de sobrevivência, porque o comprador não vai querer mais se não puder se creditar. Estando na mesma condição de preço, óbvio que a compra vai pender sobre aquele que oferece crédito. E só, eu acho que falar um pouquinho sobre o lucro presumido, né? Às vezes o pessoal nos pergunta, né? O lucro presumido tá fadado ao fracasso, o lucro presumido, por quê? O lucro presumido, ele não deixa eu ter o crédito, né, na etapa anterior.
Então, eu pago sobre uma presunção, né? E aí, o CBS, eu vou pagar lá, sei lá, vai ser a alíquota do CBS, sei lá, 9%, né? E hoje, no lucro presumido, eu pago 3,65%, né? Então, eu vou ter um pagamento de 9% a partir de janeiro de 2027 e não vou ter nenhum crédito. Então, gente, o presumido também é outra forma de tributação que tem que ser olhado e analisado de lupa, né? De lupa. Porque, mas o imposto de renda e a contribuição social é na presunção, né, no comércio de 8%. Não estamos falando aqui sobre imposto de renda e contribuição social. Isso não muda nada. O que vai mudar é o IBS, que, né, vai vir a encampar o ICMS e o ISSQN, e a gente está falando do CBS, que é a substituição do PIS, COFINS e o IPI, né? E só para já falar em alíquota que eu falei aqui, talvez fique confuso, né? A gente está expectando uma alíquota em torno aí de 27%, 28%, né? Essa alíquota compõe os dois tributos. O IBS, que vai ser em torno de 17%, 18%, a gente ainda não sabe, né? E mais o CBS, que é em torno de 9%. Então, imagina um lucro presumido que paga hoje 3,65%, né, de PIS e COFINS, vai começar no dia seguinte a pagar 9,25% ou 9%, sem crédito algum. Então, gente, lucro presumido e simples tem que regaçar as mangas, né, e ir para o trabalho, né, ir para a conta para ver o que é mais interessante, né, a gente ficar lá em 2027 na forma adequada da tributação. E doutor Ederson, pensando especificamente no setor de gêneros alimentícios, o senhor acha que a reforma ela vai reduzir ou aumentar a insegurança jurídica? Essa é uma pergunta, se eu tivesse bola de cristal, né? Mas, vamos lá, pensando no país, né? O ideal é que nós tivéssemos um número muito menor de litígios, muito menos discussões e segurança para o empresário tomar decisão estratégica no negócio dele. Agora, eu, advogado, é óbvio que eu torço para ter confusão, porque eu vou ter bastante trabalho. Agora, sendo bastante objetivo, né, tentando olhar ali exatamente o que a gente conseguiu no lado positivo. Sai a legislação de 27 estados, cada uma com as suas peculiaridades. Sai a legislação de 5.500 municípios. Isso reduz para um único diploma legal. É uma simplificação, não há dúvida nenhuma. Então a gente não precisa mais de um consultor que domine a legislação do Brasil inteiro. Isso é caro, né, para o empresário. Se ele vende para todo o país, se ele tem o seu negócio que vende em todo o país, ele tem que ter um consultor que domine a legislação de semestre de todo o Brasil. Isso é insano. Isso é uma simplificação, sem dúvida. Agora, o que não se resolveu? Digamos, aquela que virou até meme, né? A discussão do bombom, se ele ele é wafer ou ele é bombom. Leite de rosa, se ele é perfume ou é loção. Essa classificação que acaba repercutindo no enquadramento, isso vai permanecer. Isso vai continuar. Esse que é o caso né, e o wafer tem uma tributação menor, né? Porque o bombom, quando tu tinha eu me lembro que o ouro branco, o sonho de valsa mudou, né? O que diminui positivamente a pressão dos lobbies. Então, o lobby que conseguia lá... IPI, por exemplo, era facílimo. O lobby vai lá em Brasília, consegue reduzir IPI de um produto super específico que a gente nunca ouviu falar. Aqui no Rio Grande do Sul me surpreende, não sei se os colegas conhecem, um tratamento específico reduzido no ICMS para chocolate belga. Chocolate belga, vocês sabiam? Eu não sabia que tinha uma alíquota diferenciada e custo a entender a razão pela qual ela foi colocada lá na legislação. Isso tende a acabar. Então, é uma redução, uma diminuição do conflito e da pressão para modificação de alíquotas. No entanto, a gente vai ainda conviver com 3 tabelas, a gente vai conviver ainda com discussões sobre creditamento, como foi dito aqui. Esse é um ponto importante. A lei complementar, ela restringe o que estava na Constituição. Aí já é uma discussão se poderia fazer ou não. E o regulamento que está para sair, tanto da Receita Federal quanto do Comitê Gestor, ele tende a restringir ainda mais o creditamento. Esse é o meu palpite. Então,
lamentavelmente, eu acho que ainda existirá muita discussão pela frente. Só para complementar o colega, lá no artigo 14 da lei complementar, deixa talvez aí uma vírgula, que para vírgula, né, para advogado é um laudo, né? E deixa lá mais ou menos assim, de que cada estado pode legislar sobre suas alíquotas. Ou seja, a gente está tentando simplificar e já no início da legislação já deixa essa porta entreaberta, né, que pode, né, vir de encontro à simplificação. Então, me estranha isso, né, o comitê gestor ficar, né, trabalhando isso anos e anos e deixa a porta aberta, né, de novo. Então, realmente é lamentável isso, né, mas eu acredito, doutor, que vai ter muita discussão daqui para frente. É verdade. Nessa linha, complementando, que é um ponto extremamente importante, que aqui é uma revolução no sistema que nós temos para o que nós teremos daqui a alguns meses. Não se tributa mais segundo a lei da origem, ou seja, a lei do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui falando do segmento do Rio Grande do Sul. E que a gente conseguia, de algum modo, persuadir, convencer o governador, a Assembleia Legislativa, com os nossos argumentos, mostrando a importância do setor, do segmento. Agora, depende para onde vai esse produto. E aí é a lei do destino. Então, esse foi o arranjo que a classe política encontrou para aprovar lá no Congresso, assegurando a liberdade e autonomia dos entes federados. Então, o município e o Estado, ele ficou, eu estou livre para definir a alíquota. Se do ponto de vista político isso foi a fórmula alcançada, do ponto de vista prático é horrível. Sim. Totalmente de acordo. Por quê? Para onde vai esse meu produto? E nós estamos falando aqui de alimentos, o Rio Grande do Sul é celeiro, né? É produtor de uma série de gêneros e alimenta o Brasil sobre vários setores da cadeia produtiva. Para onde que vai os nossos produtos? Adianta eu conseguir uma alíquota modal aqui no Rio Grande do Sul boa, no município de Porto Alegre, boa, se eu estou vendendo para Santa Catarina, no Paraná, por exemplo? Foge da possibilidade de interação dos agentes produtores aqui com a nossa administração pública. Isso vai fazer com que a gente tenha uma nova interação, completamente distinta do que tem hoje. É para acabar a guerra fiscal. Eu acho que ela vai se dar em outros patamares, de outra forma. É uma outra guerra. E a gente tem que estar preparado para isso. Puxando um pouquinho mais para a área contábil, Vanderlei, como é que vai ser o impacto na emissão de notas fiscais e no cumprimento das obrigações acessórias para o setor de supermercados? Bom, agora em outubro já começa lá a nota fiscal eletrônica, já ter os campos, né, do IBS e o CBS. A partir de 2026, né, em janeiro de 26, já é obrigatório destacar esses dois pontos. Tem tudo uma adaptação de tecnologia, né? Isso é o que tu colocou antes ali, né, uns 15 minutos atrás. Ou seja, a gente precisa, né, ver se os nossos RPs, né, os nossos sistemas de gestão, né, estão preparados para fazer esse destaque. E aí mais ainda, né, a gente vai ter que fazer todo um trabalho lá de NCM, classificação fiscal, para colocar esse produto na classificação fiscal correta. Imagine só, arroz. Arroz hoje aqui está na cesta básica tributado a 7% de ICMS. Só que ele vai ter um cadastro de 7% de ICMS, mas eu tenho que cadastrar ele no IBS como zero, como isento. Então, olha a confusão tributária que a gente vai ter a partir daí. Então, eu vou ter que ter, talvez, não sei como o pessoal do TI, de programação vão fazer isso, mas talvez a gente tenha que ter dois cadastros, né? Um cadastro para o ICMS e um cadastro para o IBS e CBS. Então, vai ser um desafio muito grande. Então, a partir de 2027 é obrigatório, né, o destaque, né, do IBS e o CBS. Ainda não está regulado, tá, se eu vou ter alguma obrigação acessória durante o 2027. Acredito que sim. E acredito que, mais uma vez, o Comitê Gestor vai largar isso tipo final de dezembro, né? Como sempre, a gente tem tempo para se organizar, mas o governo não nos ajuda. Então, a gente precisa, né,
tá questionando, né? Tá fazendo esses comitês para a gente ter um pouco mais de clareza. Então, 2027 tem que destacar, isso sim, né? Vai ter que destacar, mas a gente não sabe se vai ter alguma obrigação acessória para colocar esse item lá dentro. Acredito que sim, que é para já começar o teste, né? E também tem ainda uma discussão que o comitê gestor, que é esse comitê que vai abordar tudo isso, né? Vai relacionar o seguinte: ou eu destaco na nota fiscal e não preciso recolher, ou eu não destaco na nota fiscal e eu preciso recolher. Mas eu recolho o IBS e o CBS e desconto do PIS e COFINS. Imagine a ótica disso, né? Caótico vai ficar. Então, assim, a gente ainda tem dúvida, tá? Mas outubro a nota fiscal eletrônica já está à disposição em testes, né? E a partir de 1º de janeiro de 2026 tenho que destacar o IBS e o CBS. Então, gente, empresários, corram para os seus RPs, né? E vejam se eles vão estar de acordo em 1º de janeiro de 2026. Do contrário, vocês vão ter problema. E a FEComércio e o Sindigêneros, né, em específico ali o senhor representa o Sindigêneros Canoas, tem um trabalho importante nesse aspecto, né, de trazer a informação para o setor empresarial, né? Com certeza, muito, muito importante. Mesmo que a gente, nas reuniões que a gente tem aqui a cada 60 dias, assim, a gente representa um número de 7.100 lojas de supermercado, entre a pequena, média, grande, atacarejo, enfim, todos os ramos. Simples, também estão, as empresas do Simples também estão aqui dentro dessas 7.100 lojas. Nós temos um número de colaboradores de 172 mil colaboradores para trabalhar em todas essas lojas no estado do Rio Grande do Sul. E temos um faturamento de 73,2 bilhões de reais. Então, a gente, todos esses presidentes dos sindigêneros do estado trabalham muito forte em cima disso tudo para que seja feito coisas que servem para todos e não individualmente. Então, é uma situação bastante importante. A gente tem que resolver assim pro todo, para que a coisa funcione bem para todos. Bom, já nos encaminhando para o final, né? Infelizmente a gente tem um tempo restrito, né? Gostaria de que os senhores fizessem considerações finais em relação à reforma. Por favor, senhor Ederson. Bom, uma alegria aqui a gente poder debater. Esse tema é super importante, eu acho, para toda a sociedade. E tem um mistério, que é o mistério da Santíssima Trindade, que é qual será a alíquota de referência. Porque era o momento de todo empresário, todo cidadão estar fazendo cálculos e conseguir planejar o próximo ano, 2027, né? Nós não sabemos ainda. Eu gosto de dizer que o Bernardo Api, né, o secretário da Reforma, ele é um excelente vendedor. Parece aqueles vendedores de carro que ele consegue fazer você comprar o automóvel sem saber o preço. Ele conseguiu vender para 200 milhões de brasileiros uma reforma sobre a qual a gente não sabe quanto nós pagaremos. E já nas simulações, como disse o Vanderlei, né, que aponta-se para 27%, 28% da alíquota de referência, nós já nos colocamos como o maior IVA do mundo. Já temos esse título, podemos comemorar, se é que é motivo de comemoração isso. Então, é um momento de mudança, eu acho que todos têm que estar atentos e é hora de fazer exercícios. Chamar o contador, chamar o setor de TI, chamar pessoas que você confia para poder estudar e avaliar como é que vai se dar isso a partir já de 2026. E para finalizar, eu agregaria ao comentário do Vanderlei que tem um mistério também, que é se esses tributos hoje vigentes integrarão a base de cálculo de IBS e CBS. Não está escrito na lei. Eu tenho que já agora, 1º de janeiro, fazer o destaque. E aí,
eu destaco informando o cálculo simulado com esses itens na base de cálculo ou não? Essa é uma pergunta que a lei complementar não definiu, o Congresso poderia já ter dado a resposta e talvez aí só o judiciário, mais litígio pela frente. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado. Vanderlei. Bom, só pegar o gancho então, né? E realmente é absurdo, né? A gente está há 4 meses aí de implantação, né? Já dos testes e a gente ainda não tem muita normatização. Então, as instruções normativas que já eram para estar aí, não tem, né? E uma coisa que eu acho que é importante, só para também fechar aqui, pessoal, tudo que a gente aprendeu até hoje sobre precificação, esqueçam. Por quê? O ICMS hoje ele é por dentro da nota fiscal. Então, para que eu venda lá um produto por R$10, eu preciso dividir ele por 0,83, que seria menos o ICMS, né? De 17% e menos o, sei lá, o PIS e COFINS 9,25. Então, eu preciso dividir ele por 0,73 alguma coisa. Porque ele é por dentro, para mim chegar nos R$10. A partir de 2027, ele é por fora, né? IVA, né? Imposto de Valor Agregado. E aí, eu preciso, olha só, o fornecedor, ele teria que fazer o seguinte, ele teria que pegar o preço de hoje dele, tirar os tributos, tirar o ICMS e o PIS e COFINS, com esse custo líquido, ele agregar a nova alíquota, que é, sei lá, 27, 28, que a gente ainda não sabe, né? Tomara que seja menos, né? Mas acho que não vai ser. E aí vai dar um novo preço. Gente, a maioria dos empresários não vão conseguir fazer esse cálculo, ou não vão ter interesse de fazer, ou os sistemas não vão estar adequados. E aí o que vai acontecer? O que aconteceu em abril de 2021. A alíquota do ICMS baixou de 17 para 12 dentro do estado e nenhum fornecedor, né, deu o desconto dos 5% de ICMS, que nem era 5, era 5 por dentro, daria um pouco mais. Então, a gente precisa, né, que o nosso fornecedor recalcule o preço de venda dele. Então, o produto que chega a 10 hoje, ele não vai chegar mais a 10. Ele vai chegar a 9 alguma coisa ou a 10 e alguma coisa, né? E aí, eu preciso, partindo desse valor, né, tirar os meus créditos, né, se é que eu vou ter crédito em alguns produtos, e aí eu vou agregar o meu IVA por fora. Então, gente, aquela margem, né, líquida de descontos e lucros, ou a margem CLD, né, vai ser totalmente diferente a partir de agora. Então, a gente precisa recalcular isso. Então, olhar os sistemas, né? Já ver os meus fornecedores, quais fornecedores que realmente eu vou tomar crédito a partir de 2027, né? Já 2026 olhar a preocupação dos sistemas para ver se vai estar composto e a preocupação também, né? Ou seja, o IBS e o CBS que eu vou começar a destacar em 2027, qual a base dele? Né? A base que eu achar que é, né? Então não tem lugar nenhum, né? Acredito que seja o valor total da nota, só que aí ele vai estar sobre todo mundo de novo, né? Então vai ter muito trabalho pela frente, com certeza. E uma coisa que a gente não falou aqui, só para encerrar, né? A gente vai ter lá o split penning, ou seja, o que é? Quando eu vou pagar esse imposto, quando eu receber o valor. Então, pessoal, hoje, supermercados, por exemplo, né, que a gente faz lá a imputação do preço de venda, né, o cálculo do custo da mercadoria, lá no recebimento de mercadoria, né, e a nota fiscal é o momento oportuno para fazer o creditamento, quando entra essa mercadoria no meu depósito, no meu estabelecimento. Não vai ser mais assim, ou seja, vai ser o momento do pagamento. Então, a parte financeira de qualquer empresa vai ser responsável pela geração dos tributos, tanto os créditos quanto os débitos, que hoje é na parte fiscal. Então, a parte fiscal vai perder importância num determinado momento e a parte financeira vai ter uma importância muito grande por causa do creditamento, porque eu só vou me creditar
assim que eu pagar o meu fornecedor. Então, é uma mudança 360 graus que a gente precisa estar preocupado. E a maioria das empresas simples não tem um fluxo de caixa. A maioria das empresas simples não tem uma gestão financeira bem adequada. Então, gente, não é só calcular, não é só olhar o fornecedor, é também fazer uma gestão financeira adequada, porque senão eu vou tomar um pênalti, né? Principalmente ali em janeiro de 27, porque eu vou estar pagando o imposto e eu não vou ter direito a crédito porque eu não paguei o meu fornecedor. Então eu vou ter que ter um fluxo de caixa folgado para que eu possa recolher esse tributo logo ali na frente, certo? Mas isso é um outro podcast aí que a gente pode falar sobre isso. Mário, preocupado? Bom, assim, a nossa preocupação aqui nas próximas reuniões dos sindigêneros aqui na casa também o que a gente vai ter que debater muito aí com todos os presidentes de sindigêneros do Estado é com relação aos próximos dissídios que vão acontecer a partir de janeiro, aonde se a gente colocar no dissídio que pode usar os benefícios para abater as despesas da folha na contabilidade, tem que estar no dissídio. Se não tiver no dissídio, não pode usufruir. Sendo que quando está no dissídio, vira obrigação. Aí muda toda a configuração. Então, aí nós vamos ter que trabalhar muito aí com todos os presidentes para ver qual o caminho que a gente vai tomar, porque nós temos de despesas que pode ser aproveitado. Tem os uniformes, os serviços de creche, o vale alimentação, vale refeição, educação, plano de saúde e vale transporte, todos esses e mais alguns aí que poderão surgir que pode ser aproveitar o crédito, mas aí vamos ter que ver com o sindicato do laboral como é que vai ser essa situação. Você vai ter que fazer acordos por empresa, ou ter que decidir como fazer esse item. Então vai ter muito trabalho pela frente. Obrigado. Bom, obrigado, Dr. Ederson, Vanderlei, ao Mário. Antes de finalizar, só deixar um recado que no dia 3 de setembro, das 9 às 11 horas, aqui na sede da FEComércio, vai ter uma oficina prática apresentada pelo Vanderlei Goulart, né, para esclarecer todas as dúvidas das empresas dos gêneros alimentícios sobre a reforma tributária, né? O evento é gratuito, com vagas limitadas, e os ingressos estão disponíveis no Simpla ou no site da FEComércio. Dizer também que os materiais sobre a reforma tributária estão disponíveis no site da FEComércio e acompanhem também a FEComércio ali nas redes sociais para maiores informações. Muito obrigado. A grande equipe aqui da FEComércio que trabalha em prol dos sindigêneros e de todos os outros sindicatos e faz um belo trabalho para nós. Obrigado. Senhor Mário, o senhor lembrou aqui, temos também a lista dos membros da Comissão de Gêneros, né? O senhor João Micelli, Volney Basso, Gilberto Ninoff, Luiz Castanha, Aldérico Zanitin, Hélio Berneira, Gilberto Cremonese, Celso Miller, e coordenados ali pelo presidente José Ivo Zafari. José Ivo Zafari, exatamente. Toda a nossa equipe aí. Isso aí. Muito obrigado. Ok.